Em poucos dias, em 2026, você já vê várias medidas ou intenções da administração Trump que são simplesmente intensas, né? Como chamar ali para um corte das taxas de juros de cartões de crédito para ter um teto máximo de 10%, ou banir compradores institucionais de residências para que seja somente para as pessoas. Você tem um pedido ali de compra de mais de 200 bilhões em bonds de mortgage, né, para tentar reduzir a taxa de juros, enfim, entre várias outras. E você vê ali uma semelhança muito grande com o que você vê, por exemplo, na China. A pergunta é: será que os Estados Unidos estão agora adotando o modelo econômico chinês na sua economia? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, é importante a gente traçar sempre aquele tema do statecraft, que eu já falei em vários outros capítulos, é uma palavra que você vai ouvir bastante, onde nós estamos diante de um modelo que os Estados Unidos estão mudando completamente a forma de agir, a forma econômica e também a sua geopolítica, né? A sua política externa. Você vê toda a questão ali da Venezuela, da Groenlândia, talvez uma intervenção em Cuba, uma briga com a União Europeia, briga com a China, briga com a Rússia, tudo isso, mas é um movimento não somente americano, mas que está sendo replicado ao redor do mundo. Então você tem as parcerias sendo escolhidas, né, como o acordo entre o Brasil, na verdade, entre o Mercosul e a União Europeia. Vou fazer um outro capítulo somente sobre isso. Então você vê uma grande movimentação do mapa geopolítico e você percebe claramente como que as medidas que estão sendo tomadas ali em toque de caixa nos Estados Unidos estão se parecendo com outras medidas chinesas, por exemplo. Então, você vê aí pela intenção dos posts que o Trump faz. Então, você vê aqui, por exemplo, em relação à grande preocupação do mercado imobiliário. Então ele fala aqui, ó, durante muito tempo, o sonho americano era você poder comprar e ser dono da sua própria casa, né? Era uma recompensa por você trabalhar bastante, fazer a coisa certa, mas agora, por conta da inflação causada, etc., pelo governo anterior, o sonho americano tá muito longe para as pessoas, principalmente os jovens americanos. E é por essa razão que eu já estou tomando atitudes para banir investidores institucionais de comprar várias casas, né, os single family homes, ou seja, aquela típica casa do sonho americano para uma família poder morar. E o interessante é que você vê um tema bastante parecido, que tecnicamente isso se parece muito com o princípio chinês, né, de você usar, onde se fala assim, casa serve para morar e não para se especular, que é exatamente o que faz ali com que muitos os defensores ali da China, por exemplo, né, o meu objetivo não é tomar lados, é explicar exatamente o que está acontecendo para que você tome as suas decisões, principalmente se você for novo aqui no canal, né, porque alguns vão querer rotular que eu estou defendendo o governo Trump, ou estou atacando o governo Trump, ou estou defendendo ou atacando a China, mas o que eu quero é trazer que essa similaridade que está aumentando cada vez mais e a passos largos. E a China, ela se vangloria bastante de ter ali um ownership rate, ou seja, a quantidade de pessoas que de fato é dona dos seus imóveis e não estão ali em dívidas, né, como você vê bastante nos Estados Unidos, os 30-year mortgages, né, as hipotecas de 30 anos, você vê aqui que os chineses têm quase 90% da população que de fato é dona do seu próprio imóvel, não está ali devendo para o banco, o que é uma coisa boa, né? Nos Estados Unidos você tem um modelo literalmente de investimento, você tem bancos que detêm prédios comerciais ou casas, etc. Então tudo isso está começando a mudar nos Estados Unidos, principalmente quando você tem um congelamento do mercado imobiliário com as taxas de juros altas, mas principalmente preços altos. Pelo fato da forma que o sistema monetário foi criado, ele acaba criando esse problema dessa liquidez excessiva estar ali no mercado financeiro e indo para ativos. Então, quando a casa se transforma num investimento, e na verdade foi o maior investimento dos boomers até agora, que se você compra uma casa, a maioria dos boomers americanos, eles têm
aquela ideia de que o meu maior ativo é a casa onde eu moro, porque ela vale cada vez mais. Então eu sei que se eu quiser sair dela, ela vai valer mais do que quando eu comprei, então sobe o meu equity e eu posso ali comprar uma outra casa ou posso me aposentar quando eu for para um lugar um pouco menor. Então, um pouco da mentalidade americana. E o mais interessante é que parte dessa mentalidade também foi feita por muitos chineses, onde você compra a sua segunda casa ou terceira casa para deixar para os seus filhos. Então, o que eu estou tentando é trazer paralelos, porque a gente está vendo cada vez mais uma coisa similar entre os países. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, mas quer entender um pouquinho mais, não somente sobre macroeconomia, sobre liquidez ao redor do mundo, né, a parte da mecânica monetária, mas cada vez mais a geopolítica, você pode nos seguir aqui no Substack. Talvez você já esteja assistindo por ele, né, onde nós temos não somente os vídeos que você também vê pelo YouTube, mas tudo que eu estou falando vira um artigo com os gráficos, com todas as imagens que eu uso para você receber diariamente no seu e-mail de forma completamente gratuita. Agora, se você quiser se aprofundar um pouco mais, nós temos a Universidade Omnimacro, onde você entende exatamente como funciona essa mecânica, o que o Fed está fazendo, o que bancos estão fazendo, como que isso reflete nos nossos investimentos. E se você quiser uma referência um pouco maior, para saber exatamente ali o que estamos fazendo baseado nas partes macroeconômicas, nós também disponibilizamos o nosso próprio portfólio Omnimacro, né, onde nesse ano já estamos ali um pouco acima de 2%, eu vou atualizar, e você pode ver exatamente as nossas alocações e também todos os movimentos. Então, todos os links estão aqui na descrição abaixo também. Então, vamos lá. Aí você vê esse tipo de movimento, né, uma preocupação em relação à moradia, mas você também vê outros movimentos que, em princípio, não seriam muito compatíveis com o famoso livre mercado, né? Então aqui você vê um grande movimento muito forte que o Trump fez em relação a falar que os americanos estão sendo enganados pelas empresas de cartões de crédito, porque antigamente o juro do cartão de crédito, que era usado até pelos americanos, né, que o brasileiro já conhece, porque ele é estratosférico, né, então todo mundo é proibido de não pagar a sua fatura, porque os juros seriam simplesmente inviáveis. Nos Estados Unidos isso está começando a acontecer também. Então o que era um juro de 7%, 8%, 10%, 12%, agora já está virando 24%, 25%, 30% ao ano, o que faz com que o famoso pagamento mínimo, né, que muitos americanos inclusive usavam para poder rodar isso, às vezes para um próprio negócio, já se torna inviável. E aí o Trump vem e fala que a partir de agora ele pretende acabar isso e criar um cap, né, um teto máximo de 10%. Muitos vão alegar, obviamente, que seria controle de preços, né? Se esses juros estão assim, existe talvez um motivo desses juros estarem dessa forma. E aí existe uma série de coisas que podem implicar, né, quando você entende a dinâmica de tudo isso. Inclusive, tem até uma pessoa aqui que fez um artigo bem legal, eu vou até colocar aqui no Twitter, falando aqui em detalhes das implicações de um movimento como esse. Então, quando você olha aqui, ela fala, olha, o seu cartão de crédito, ele só existem os pontos, as milhas do seu cartão de crédito, porque tem uma outra pessoa na ponta pagando 25% ao ano. Então, todos aqueles bônus quando você se inscreve, etc. E essa daqui é uma pessoa que ela falou, eu gastei anos trabalhando nesse tipo de empresa, de programas de cartão de crédito. Então, essa margem, esses pontos, eles não vêm de graça, né? Suas passagens aéreas, os upgrades que você faz, um Amex Platinum, né, que é usado ali, inclusive, por muitos brasileiros, ele não vem do nada. Ele não faz com que você simplesmente baixar os juros e criar uma obrigatoriedade de 10%, não faz o seu cartão ficar melhor ou mais barato. Você continua tendo acesso, só que talvez você comece a perder benefícios. Por quê? Porque os que não pagam cartão de crédito são obrigados a pagarem juros, que subsidiam as pessoas que pagam as suas faturas em dia. E aí você começa a ver uma série de interferências que podem atrapalhar determinados mercados. Na verdade, elas vão ter que fazer essas empresas se adaptarem a isso e poder oferecer outras coisas de outra forma. Mas só para mostrar como que isso começa a influenciar no país onde você vê o máximo de variedade de produtos financeiros ao redor do mundo. Então, vale a pena, eu vou colocar o link aqui desse tweet, né, porque é bem interessante aqui o que é falado. Mas você percebe também
como que nessa guerra de compra de casa, etc., ou juros, etc., você vê um grande movimento para tentar controlar os juros e controlar a inflação meio que na marra. Então, aqui, entre as outras medidas que foram faladas aqui, né, pelo Cobase Letter, ele fala que, olha, bom, tem os 10% desse cap do cartão, nós já falamos, você tem o banimento, né, das compras institucionais, das casas, para que pessoas possam fazer isso, também tem uma série de outras coisas. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo da medida, mas quando uma economia funciona de uma forma e de repente você muda o funcionamento, isso vai ter consequências, oportunidades, problemas, depende da indústria que você está. Então o objetivo é dizer como que está mudando rápido tudo isso. E aí você tem essa terceira, houve uma instrução, né, para começar a exercer uma compra de MBS, né, Mortgage Backed Securities, que são aqueles bonds que estão atrelados ao mortgage, que é um dos pilares da economia americana, com o objetivo de fazer com que o governo comece a comprar esses títulos para fazer esses mortgages começarem a cair. É como se fosse aí uma introdução de um controle de curva de juros, um controle dos próprios juros pelo próprio governo, um subsídio, você pode ver da forma que você quiser. Então você vê aqui que o grande objetivo é fazer com que a máquina do governo americano comece a agir em cima disso, que é exatamente o perfil do PBOC, que é o Banco Central Chinês, em relação aos próprios mortgages chineses. Então você tem ali uma queda na taxa de juros, você tem subsídios específicos, você tem exatamente esse tipo de movimento. Claro, não é exatamente a mesma coisa, você tem uma estrutura completamente diferente politicamente, mas a intenção de você dar esse subsídio de um lado e aí a coisa podendo estourar do outro lado, criando alguns tipos de artificialidades, né, principalmente para aqueles que são mais ali da escola austríaca, etc., e isso começa a criar uma série de implicações que nós vamos ter que colocar no radar e que pode influenciar setores imediatamente, né? Você teve ali a queda imediata de ações de fundos institucionais, por exemplo, que compram casas, e a subida de outros porque acabam sendo favorecidos nesse aspecto. E aí você tem a pressão que vai acontecer também para que corte o objetivo, você vê que o objetivo do governo é que as taxas de juros americanas vão para 1% em 2026. Então, o próximo chairman do Fed vai colocar pressão para que os votos sejam o quanto antes para chegar nesse 1%. Então, você precisa entender que a intenção ela vai ficar cada vez mais forte. Então, os mercados começam a agir falando, olha, não dá para lutar contra o cara, ele tem a máquina na mão, então é difícil, né? Don't fight the Fed, don't fight the government, don't fight the United States, né? É meio que a mentalidade ali, não lute contra os Estados Unidos, não lute contra o Fed, e assim por diante. Outra coisa, que inclusive está acontecendo hoje, né? O objetivo aqui é você fazer com que o preço do galão da gasolina nos Estados Unidos chegue ali perto dos $2. Hoje está, dependendo do estado, obviamente, mas está de 3 a $2,5, 2,70. Ele vem de fato caindo nas bombas, né? Inclusive vi recentemente, caiu novamente o preço da gasolina, mas aqui tem muito mais uma situação de arrefecimento da economia global, que faz com que a parte da demanda esteja caindo com uma forma global, né? Apesar de toda a tensão geopolítica, o preço do petróleo não está subindo, ele está caindo, certo? Ele está bastante baixo em relação ao que ele poderia estar num outro momento. Ou seja, isso mostra claramente que você vê movimentos de arrefecimento. Então, mas você consegue nadar de braçada também e também fazer com que, aumentando a oferta, né? Com toda a questão da Venezuela, etc., ou religando ali pipelines nos Estados Unidos, várias outras coisas, possam fazer com que a oferta aumentando também influencie o preço da gasolina. Então você tem todas essas partes ao mesmo tempo, sem falar dos cheques de estímulo, das tarifas, né? Olha, tarifamos aqui, mas vamos devolver tudo para vocês, vamos colocar essa grana aqui de volta, injetando para vocês, talvez um pouco parecido com o que aconteceu no Covid. Pode ser inflacionário? Será que isso cria um outro problema? Tudo isso nós precisamos avaliar, mas o mais importante é que essas ações estão sendo tomadas numa velocidade simplesmente incrível, num toque de caixa,
muito parecido com o governo chinês, que consegue implementar absolutamente qualquer coisa na velocidade que eles querem, porque eles têm muito mais controle sobre o sistema bancário. Então, se eu puder, né, passar pelo menos uma mensagem aqui, principalmente com as eleições, né, de midterms chegando, e o Trump literalmente precisa ganhar, porque se ele quiser manter essa agenda continuando, ele precisa do apoio também dos estados. Caso contrário, ele vai ter ali um sério problema. Mas o ponto principal desse vídeo é para você começar a entender cada vez mais aquele conceito de chimérica, né, que existia antigamente, aquela simbiose entre os dois países, mas de uma forma completamente diferente. Agora é um grande divórcio que obriga um país a ficar cada vez mais parecido com o outro.